Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui de novo. E vamos lá para mais uma aula, né? Hoje a nossa aula é continuação da anterior, né? E a gente vai continuar tratando sobre os números racionais na reta, tá? Na reta numérica. A gente vai continuar também o processo que a gente viu das frações, né? A gente viu como colocar os números decimais, que são aqueles números com vírgula. A gente viu também como colocar os números fracionários. E agora a gente vai continuar com os números racionais na forma fracionária, ok? Mas a gente vai ver um pouquinho aí a mais do que a gente viu na aula passada. Bom, e aí eu coloquei aqui como 3, tá? Porque é o terceiro ponto da continuação dos dois últimos que a gente viu na aula passada. Então, é muito importante você ter visto a aula passada para estar acompanhando essa agora, ok? Então, vamos lá. A gente tem que colocar esses números aqui na nossa reta numérica, ok? Bom, se você perceber, alguns números, como por exemplo o 1/4 e o 3/4, a gente já viu como colocar eles na aula passada, né? No vídeo passado, nós já colocamos esses números na reta numérica. Como que a gente fazia? 1/4, né? Vocês lembram lá da fração? Olha, a gente tem aqui uma parte de 4, né? Opa, não estava aparecendo. Uma parte de 4, então é 1/4, ok? Então, aqui vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer para marcar. 1/4, a gente sabe, e eu frisei bastante na aula passada, que quando o numerador é menor do que o denominador, o resultado dessa fração é um número menor do que 1, ok? Por exemplo, 1 dividido por 4. Se você fizer essa conta na sua calculadora, por exemplo, isso aqui vai dar 0,25, ok? 0,25 é um número menor do que 1. Então, sempre quando o numerador for menor do que o denominador, nós vamos ter um número menor do que 1. Sendo assim, a gente já sabe que ele é menor do que 1, então ele está aqui, né? Compreendido nesse espaço, ok? Mas a gente vai ver agora que quando nós temos, por exemplo, aqui, ó, no 5/4, a gente tem que o numerador é maior do que o denominador, né? Então, como que a gente vai fazer essa conta? Nesse caso, quando o numerador é maior do que o denominador, a gente tem um número maior do que 1, tá? Então, nesse caso, era um número menor do que 1. Nesse caso, nós vamos ter um número maior do que 1. E se você fizer na sua calculadora aí na sua casa, você vai ver que 5/4 é igual a 1,5. 1,5 é um número maior do que 1, beleza? Então, agora a gente vai ver como que nós vamos marcar esses números aqui na reta numérica, beleza? O 1/4, vamos começar pelo que a gente já sabe, que é o 1/4. A gente já sabe que é uma parte de 4. Então, eu já dividi aqui a minha unidade, né, que é aqui mede 1, ok? Já dividi aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Se é uma parte de 4, é aqui, né, ó. A gente já fez isso na aula passada, ok? Então, já marquei um ponto aqui, que é o meu 1/4, beleza? Vamos marcar agora também o 3/4, ok? 3 partes de 4, ok? Então, olha, 1, 2, 3. Então, aqui nós temos o nosso 3/4, ok? Vamos lá. Então, já marcamos o 1/4 e já marcamos o 3/4. Agora, os números que sobrarem, se vocês repararem, o número de cima, que é o numerador, é maior do que o número de baixo, ok? Então, nesses casos, esses são números maiores do que 1, tá? Se a gente perceber, tá bom? Então, vamos lá. Já que são números maiores do que 1, eles vão ficar à direita do 1, né? Ou aqui à esquerda do menos 1. Tranquilo? Já que, vamos supor, se for menos 1,25, tá pra cá, ok? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou sugerir para vocês fazerem quando isso acontecer é vocês reescreverem essa fração, tá? Prestem bastante atenção. 5/4, vou escrever com a outra caneta que fica melhor. Olha.
A gente pode reescrever 5 quartos de outra forma, tá bom? Olha só como que eu vou fazer, gente. Olha o que eu escrevi. Eu escrevi 5 quartos como a soma de duas frações. Vocês concordam que se eu somar essas duas frações, elas têm o denominador igual? Então, é só eu somar os números de cima, não é mesmo? E repetir o número que está embaixo, ok? Então, se vocês podem ver, eu peguei 5 quartos e escrevi de outra forma, tá bom? Eu escrevi como a soma de duas frações. 4 dividido por 4 é quanto, gente? A gente sabe que 4 dividido por 4, eu tô reescrevendo aqui, tá, ó, 5 quartos, 5 quartos. 4 dividido por 4 é 1, ok? E 1 quarto é 1 quarto mesmo, vamos deixar assim, beleza? Então, eu só peguei essa fração 5 quartos e escrevi ela de outra forma, tá bom? E se vocês repararem nessa forma aqui que eu escrevi essa fração, eu escrevi ela como 1 mais 1 quarto, ou seja, 5 quartos é um número maior do que o 1, porque ele é o 1 mais um pouquinho, ok? Então, 5 quartos é maior do que 1. Logo, eu vou marcar os 5 quartos depois do 1, porque o 5 quartos é o 1, ou seja, começo aqui, né? Porque o 5 quartos é o 1, mais uma parte de 4, ou seja, onde que eu vou marcar aqui, ó, é o 1 mais uma parte de 4, né? Perdão. E se a gente ver aqui, a gente tem 1 quarto, né? Uma parte de 4, igual a gente tinha aqui, ó, uma parte de 4, uma parte de 4, uma parte de 4, uma parte de 4. Então, aqui, eu tô marcando o 1, que é o 1 que a gente reescreveu a fração, mais 1 quarto, ou seja, mais um quadradinho. Logo, aqui é o 5 quartos, beleza? Deixa eu apagar esse aqui que eu só fiz para exemplo mesmo. Então, gente, o 5 quartos está após o 1. E se vocês repararem também, eu tenho 5 partes, né, de algo que foi dividido em 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos fazer o próximo exemplo, que é o menos 5 quartos, tá? Olha só. Menos 5 quartos é igual, tá? A menos 4 sobre 4 menos 1 quarto. Beleza? Porque, gente, se eu fizer essa conta aqui, ó, menos 4 menos 1 dá menos 5 sobre 4. Beleza? E quanto que é menos 4 sobre 4? É menos 1. Ou seja, gente, ó, o menos 5 quartos, ele é menos 1 menos 1 quarto. Ou seja, eu tenho que chegar aqui no menos 1 e ainda pegar uma partinha, né, de 4. Ou seja, temos aqui o nosso menos 5 quartos. E se a gente contar, olha, são menos 5 partes. Então, a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ok? De algo, de um inteiro, né? Que é esse inteiro nosso aqui, ó. Que foi dividido em 4 partes, ok? Então, é isso. Eu vou deixar aí, ó, o menos 7 quartos para vocês marcarem, tá bom? Para vocês tentarem fazer. Vou até dar uma dica aqui de uma vez. Olha, o menos, vou colocar o 7 quartos, assim. Ele pode ser escrito como, gente? 4 sobre 4 mais 3 sobre 4. Vocês concordam? 4 mais 3 é 7. O denominador é igual, a gente repete, né? Então, essa soma é igual aos 7 quartos. Quanto que é 4 sobre 4? É 1. Mais 3 quartos. Ou seja, se eu fosse marcar
os 7/4 na reta numérica, eu ia até o 1, primeiramente. Tô meio tortinho aqui, né? Eu ia até o 1, depois eu ia pegar mais 3 partes, ó. 1, cheguei no 1, agora mais 3 partes. 1, 2, 3. Então, aqui seria o 7/4, ok? Aí em casa, vocês tentem fazer o menos 7/4, que vai estar pra cá, né? Se aqui é o menos 5/4, aqui é o menos 6/4 e aqui é o menos 7/4. Tranquilo, né, gente? Qualquer dúvida, gente, volta um pouquinho o vídeo, tenta prestar atenção novamente, veja quantas vezes for necessário, ok? E as dúvidas que a gente conseguir tirar pelo chat, a gente tira. Lembrando que o chat é até um pouco limitado, né, pra gente tirar essas dúvidas de matemática. Então, eu sugiro vocês sempre, tem dúvida, reveja o vídeo, leia o material que eu coloquei pra vocês, tá bom? E se não realmente não entender, a gente fala lá no chat que eu tento tirar a dúvida de vocês sim, ok? Então é isso. Tchau, tchau.